Paz, irmãos, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Eu quero falar para os irmãos a partir do texto de Filipenses, capítulo 4. E se a gente sabe das circunstâncias da carta do apóstolo Paulo, que é conhecido como a carta da alegria, embora ele estava num contexto de muitas dificuldades, né? Estava preso, muita perseguição, oposição. E Paulo ali declara a sua alegria, né? Esse cântico que nós acabamos de ouvir expressa tudo isso, né? De como no Senhor a gente pode ser feliz. Por isso eu quero hoje falar um pouquinho como podemos superar essas dificuldades, né? A ansiedade, as angústias, e viver uma vida de alegria e de paz. Esse é o assunto que eu quero tratar hoje no capítulo 4 de Filipenses. Eu vou ler apenas o versículo clássico, né? O versículo 13, muita gente conhece. Separei esse sermão em duas partes, em uma outra oportunidade a gente vai dar continuidade, mas quero ficar aqui com o versículo 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Novamente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, e como já foi aqui colocado pelo pastor Wilson, e o Senhor possa estar operando nos corações, Senhor. Usa minha vida, que eu possa ser instrumento para a edificação dos meus irmãos que estão nos assistindo em vários lugares, ó Deus, através dessa ferramenta da internet. Ó Deus, nós louvamos por isso e te pedimos a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. O Dr. Gary Collins, né, um livro que é um livro clássico sobre aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão, ele faz uma definição do que é ansiedade. Eu queria falar um pouquinho nesse momento introdutório da ansiedade. Ele define a ansiedade como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia, medo, acompanhado de um despertar físico intenso. Já a Bíblia, quando a gente dá uma olhada na Bíblia sobre a ideia de ansiedade, a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, trabalha a ideia de ansiedade como uma preocupação, seja ela zelosa e positiva, porque tem a boa ansiedade, vamos dizer assim, e também tem a ansiedade, que é aquele estado mental de aflição e angústia. Geralmente a Bíblia trabalha a ideia de ansiedade como uma aflição, angústia, uma preocupação ali excessiva. Mas há também a ansiedade, que é uma preocupação zelosa e positiva. Por exemplo, nesse texto o apóstolo Paulo diz da ansiedade em rever os irmãos ali de Filipos. Então, uma ansiedade positiva. A ansiedade, ela já foi chamada, o distúrbio da ansiedade, vamos dizer assim, como de emoção oficial da nossa época. Segundo os dados da OMS 2019, 9,3% da população brasileira sofre com esse transtorno da ansiedade. Isto é, mais de 19 milhões de brasileiros convivem com esse transtorno. Em períodos de ansiedade, né, o nosso corpo, ele fica em estado de alerta, pronto para fugir, né, a ideia da fuga, ou para lutar. Mas, voltando ao Dr. Gary Collins, né, no seu livro Aconselhamento Cristão, ele descreve alguns fatores que podem gerar ansiedade. Ele vai dizer aqui, eu vou resumir alguma coisa, diz, por exemplo, ameaça pode gerar uma ansiedade. Ameaça de quê? Às vezes um perigo, uma doença. Por exemplo, nós estamos vivendo em tempos de pandemia e muitas pessoas estão ansiosas, estão com esse despertar físico intenso, né, angustiados com a vida por conta de uma doença, né, essa ansiedade, a morte também, desse contexto que estamos vivendo, separação, mudanças. Eu lembro quando era criança, quando tinha que mudar, eu passava de ano e mudava a sala dos amiguinhos, isso já gerava ansiedade, eu não dormia direito, porque era uma mudança para mim. Valores que são ameaçados, eu poderia falar de tantas ameaças que provocam e que são fatores que geram essa ansiedade. Conflitos também é um fator que pode gerar ansiedade.
Por exemplo, pressões nas decisões. Você precisa tomar uma decisão importante, você não consegue dormir, você começa a suar muito e você fica tremendo, né? São reações físicas também. Às vezes você precisa vender alguma coisa que gosta, sentir a dor ou ter que fazer uma cirurgia de alto risco. Tudo isso gera ansiedade porque é aquela questão da antecipação do futuro. Medo, né? Às vezes o medo por perigos reais ou perigos imaginários. Às vezes você tem um medo de alguma coisa que não é real. E isso gera ansiedade, gera um mal-estar e você... por exemplo, o mundo vai acabar agora, né? Pode ser que acabe sim, mas às vezes você cria isso, uma conspiração, né? A teoria da conspiração, e você fica desgastado emocionalmente por conta disso. E ele vai dar outras aqui que eu não vou enumerar, mas apenas para a gente entender. Ele fala, por exemplo, de necessidades que não são satisfeitas e que pode gerar ansiedade. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de segurança. E quando eu olho à minha volta e vejo o caos que está na sociedade, nós não temos segurança, e por não ter então essa necessidade satisfeita, eu fico ansioso, preocupado, de maneira excessiva, de maneira doentia. E aí isso pode acarretar aí um mal maior ainda. Segurança, autorrealização, etc, etc, etc. Quais são as consequências? Nós vimos que a ansiedade ela é comum a todos os seres humanos. É natural. Não há nenhum pecado. Por exemplo, eu estou preocupado por essa situação de pandemia. Quantas pessoas estão perecendo por causa dessa pandemia, dessa situação? Isso é uma preocupação normal. Preocupação pelos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos. Tudo isso e outras coisas são preocupações normais, né? Comum a qualquer ser humano. Não há nenhum problema. Mas há aquela preocupação que é excessiva, doentia e neurótica, né? E ela traz consequências, esse tipo de ansiedade, ela traz consequências trágicas para a vida do ser humano. Por exemplo, já falei aqui sobre reações físicas, por exemplo, úlcera, dores de cabeça, dor nas costas, alergia, insônia, perda de apetite ou acentuação do apetite. E às vezes você vai no médico para diagnosticar, não tem nada, é o estresse, a ansiedade, a preocupação que está trazendo reações físicas. É claro que vai trazer também reações psicológicas. Esse distúrbio de ansiedade pode reduzir o nível da sua produtividade, pode sufocar sua criatividade, pode prejudicar sua capacidade de se relacionar com as pessoas, vai interferir na habilidade de pensar, da memória. Isso vai acarretar. Mas acredite, tem reações espirituais. São pessoas que, com a ansiedade, quando ela domina o ser, perde-se a disposição de orar, perde-se a concentração na leitura da Bíblia, e perde-se o desejo de estar em comunhão numa igreja. Pessoas que estão pegando carona nessa pandemia, nesse tempo que nós estamos ausentes dos cultos, mas porque elas não têm o desejo nem de estar em comunhão na igreja, e ela já pegou carona e está completamente desconectada do corpo. Isso que às vezes a ansiedade também, essa coisa neurótica, às vezes também pode prejudicar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Pois bem, e o nosso texto? E o texto de Filipenses 4? O que trata essa carta, né? Essa carta mostra o apóstolo Paulo, que escreve essa carta à igreja de Filipos. Paulo estava preso quando escreveu essa carta, então circunstâncias desfavoráveis. Era um contexto de perseguição. Mesmo essa igreja lá em Filipos, que era uma cidade de província romana, aqueles irmãos estavam passando por dificuldades e oposições. Ele fundou, o apóstolo Paulo, essa igreja na segunda viagem missionária. Se você quiser conferir, Atos 16 vai mostrar o apóstolo Paulo ali fundando, né, a igreja de Filipos. E alguns episódios interessantes, como carcereiros, né, de Filipos, e também como Lídia, né, aquela comerciante, e personagens importantes ali naquela igreja. Acredito, irmãos, aqui, que o apóstolo Paulo, por ser muito ativo na obra de Deus, eu acredito que ele estava ansioso, preocupado, porque ele estava confinado numa prisão.
Há uma divergência se Paulo realmente estava preso em Roma ou se estava preso em Éfeso. Isso não vem ao caso. Ele estava preso. Fica claro quando você lê aqui a carta aos Filipenses de que ele realmente estava preso. Ele cita essa prisão. Mas acredito que Paulo estava ansioso. Paulo estava preocupado. Paulo, nesse confinamento, ele estava muito preocupado com isso. Sem contar que Paulo enfrenta as outras adversidades, né, as decepções, as pressões ministeriais, isso fica claro. A igreja de Filipos também enfrentava essas oposições, essas lutas pela causa do Evangelho. Se você for no capítulo 1, versículo 28 a 30, Paulo vai dizer, e vai falar, e vai mostrar essa perseguição, essa batalha que os irmãos estavam enfrentando. Porém, irmãos, isso que é lindo nessa carta, porque apesar de todo o contexto desfavorável, de preocupação, de angústia, de dificuldade, de pressões, a carta de Filipenses era conhecida como a carta da alegria. Pois o apóstolo Paulo, ele se alegra em Deus e agradece a Deus pelos favores que tem recebido pelos irmãos, através dos irmãos. Ele é como se fosse também uma carta de gratidão do apóstolo Paulo àquela igreja, àqueles irmãos. Dessa forma, a carta ela é um apelo à unidade da igreja no meio da diversidade, mas também um apelo para se manter a mente sã em tempos de crise. Assim, irmãos, podemos afirmar que especificamente nesse capítulo 4, que nós lemos apenas o versículo 13, mas no capítulo 4 especificamente, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que apesar de todas as preocupações, angústias que nós enfrentamos na vida, em Cristo, grave isso, é possível superar a ansiedade e termos uma vida de alegria e paz. Eu quero repetir isso. Baseado no capítulo 4, a gente aprende com o apóstolo Paulo que apesar de todas as dificuldades que você esteja enfrentando, em Cristo Jesus é possível superar essa ansiedade e termos uma vida de alegria e de paz. Glória a Deus por isso. Mas quais são as atitudes que precisamos tomar em Cristo para superarmos essa ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz? Eu quero compartilhar aqui, a partir desse texto do capítulo 4, algumas atitudes fundamentais para superarmos essa ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz. Então vamos para o texto. Em primeiro lugar, a primeira atitude para a gente superar essa ansiedade e viver uma vida de alegria e paz, precisamos primeiro aprender a praticar o amor de Deus. Os versículos de 1 a 5 mostram essa verdade do amor. Quando você observa os versículos de 1 a 5, Paulo primeiro ele começa a expressar o amor. Veja o que ele diz aqui. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Paulo, então, nesses versículos aqui, ele está expressando o amor aos irmãos. E ele usa aqui esse termo, amados, né, minha coroa, para descrever esse amor. Mas parece que na continuidade dos versículos 2, no versículo 2 em diante, até o versículo 5, parece que Paulo traz a ideia de um amor para a vida prática. Porque ele percebe que a desarmonia, o texto que o pastor Wilson Renato leu aqui de Romanos 5, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Né? Quando estamos em desarmonia com Deus, nós não temos paz com Deus. Então, quando estamos em desarmonia com Deus, mas também em desarmonia com os irmãos, isso leva a uma vida de inquietação, de angústia e de ansiedade também. Por isso, nesses versículos, Paulo vai exortar aqui também há uma discussão entre os teólogos, Evódia e Sintique, né, são duas mulheres, se é mulher e um homem, tem muitas sugestões, mas para a gente não interessa. O que interessa são duas pessoas que estão em conflito na igreja, que estão em desentendimento na igreja, e isso está gerando um desconforto, isso gera um mal-estar, isso tira a paz da igreja, tira a paz daqueles irmãos. E ele, então, Paulo, exorta esses
duas irmãs, essas duas pessoas, a resolver esse desentendimento. Assim, conclui esse bloco convidando a se alegrarem no Senhor, versículo 4, e depois também ele convida os irmãos a mostrar a amabilidade, né? Dependendo da versão, na NVI diz, a amabilidade seja conhecida diante de todos. Isso é interessante. Essa ideia de amabilidade significa, olha que interessante o sentido original da palavra, quando do versículo 5 ele diz que todos vejam que vocês são amáveis, ou que a sua amabilidade sejam conhecidos. Amáveis quer dizer, significa coração capaz de perdoar e desprezar os próprios direitos justos, ou um espírito que é pronto para abrir mão da retaliação ou da vingança. Olha que coisa interessante. Eu acredito que o segredo de Paulo viver em alegria e paz diante das prisões, da ansiedade, da preocupação que ele tinha na vida, dos problemas, eu acho que o segredo dele também estava aqui, em ter um espírito pronto a perdoar, a abrir mão da vingança e então ter uma vida de paz no meio do sofrimento, porque ele expressa um amor cristão, um amor que é muito mais do que sentimental, mas um amor que é prático, porque tem a ver com relacionamentos restaurados. Amados irmãos, deixa eu aqui começar a fazer uma aplicação e dizer o seguinte: muitos crentes, muitas pessoas estão ansiosas e doentes hoje emocionalmente, com transtornos que a gente chama de psicossomáticos, simplesmente por não praticar o amor de Deus nos relacionamentos. Falta harmonia, perdão. As pessoas estão em guerras com as outras nas redes sociais. E aqui o tema das discussões e das brigas e desentendimento é a política. É o que mais eu tenho visto, um difamando o outro. E são irmãos em Cristo, hein? E essa guerra, essa batalha, as pessoas estão... E depois, veja bem, porque eu conheço alguns casos dessas guerras nas redes sociais, e daqui a pouco a pessoa não sabe a razão da ansiedade, do problema emocional, ela não sabe por que ela está passando por isso. E muitas vezes é por conta de quebras de relacionamento, por falta de perdão, por problemas ali de relacionamento. Eu não preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que é comprovado cientificamente que a falta de perdão traz doenças físicas e psicológicas para o ser humano. Não preciso dizer isso para você. Então, se você quiser superar a ansiedade e a angústia no seu coração, você precisa aprender a praticar o amor assim como Jesus. Porque veja Jesus, até o Augusto Cury estava falando no livro sobre essa cena de Jesus. Jesus na mesa com os discípulos sabia que ia ser traído e sabia que o que estava esperando ele era a morte, era o sofrimento. E ainda assim, segundo Augusto Cury, ele ainda consegue fazer uma refeição. Muitos de nós, se estivéssemos vivendo uma pressão como Jesus estava vivendo, não conseguiríamos nem nos alimentar, né? Comer de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanta preocupação. Jesus tem a capacidade de se alimentar, de perdoar, porque quando ele estava na cruz ele perdoou. Essa capacidade, essa saúde emocional. Porque... E eu digo que isso é saúde emocional, porque ele decidiu amar. João 13, Jesus disse assim, e amou-os até o fim. É o se relacionar em harmonia, é perdoar no momento mais difícil, no momento da crise. Amados irmãos, reconcilie depressa com seu irmão. Essa ansiedade, esse transtorno que talvez você esteja vivendo, pode ser fruto daquela ilustração que o texto bíblico diz que chama dos verdugos que atormentam a nossa alma, dos carrascos que atormentam a nossa alma, que assolam simplesmente porque nós prendemos o outro no cárcere e nós também estamos presos em nosso cárcere emocional. Tudo isso por falta da prática do amor cristão, que é perdoar, que essa amabilidade que o apóstolo Paulo está dizendo seja conhecida diante de todos, esse sair no prejuízo. É isso que Paulo expressa aqui nesse tópico. Só dessa forma, irmão, podemos
superar essa ansiedade e viver uma vida de alegria e paz? Talvez você esteja perguntando, pastor, mas é difícil, eu não consigo. Vou citar novamente o texto de Romanos 5, que o pastor Wilson leu aqui na introdução. O texto foi claro dizendo que Deus derrama o amor dele em nossos corações pelo Espírito Santo. Meu amado irmão, eu sei que é difícil, mas Deus, através da obra do Espírito, pode derramar em seu coração esse amor, essa capacidade. E é isso que vai trazer harmonia com Deus, com o seu próximo, e isso vai te trazer paz e alegria, mesmo nos momentos da adversidade. Segunda atitude, para superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz, é aprender a confiar em Deus. Primeiro, então, aprender a praticar o amor de Deus. E segundo, aprender a confiar em Deus. Versículos 6 e 7 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Aprender a confiar em Deus. Você quer superar isso? Essa angústia que você está passando? Você precisa aprender a confiar em Deus. A vida de Paulo, eu mostrei aqui na introdução, e dos irmãos de Filipos, não estava nada fácil. Pressões, opressões, o negócio estava complicado. Paulo estava encarcerado injustamente pela causa do reino de Deus, do Evangelho de Jesus. Mas ele nos ensina que é possível superar a ansiedade quando a gente entrega em confiança total a Deus todos os nossos problemas. O termo aqui, ansiosos, não estejais ansiosos, a ideia de ansiedade aqui indica uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Aí talvez você diga para mim, pastor, não, mas eu confio que Deus é o meu provedor, eu creio que Deus está no controle de tudo. Mas as nossas atitudes muitas vezes não revelam essa confiança que a gente tem em Deus. Isso é para a gente pensar. Assim, Paulo apresenta a oração de súplicas com ações de graças como uma saída para a gente superar esse mal. Orar, Paulo está dizendo isso porque ele sabe que orar é confiar. Imagine você diante de um caos, um problema que você precisa enfrentar. Como que você vai resolver isso? Vou fechar os meus olhos e elevar o meu pensamento ao invisível, crendo que ele vai agir na minha história. Gente, isso é o maior exemplo de confiança. É quando você fecha os olhos para orar, confiando que você está entregando o seu problema, a sua dificuldade, nas mãos daquele que tem todo o poder. Orar é confiar e é esperar e descansar. Esse é o segredo de termos paz em nossas mentes e corações. O termo utilizado por Paulo, quando ele diz aqui, quando vocês colocarem oração diante de Deus, oração e súplicas, ele diz aqui algo maravilhoso. Então vocês vão experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. E ele vai dizer aqui, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Essa palavra guardará, essa palavra no original significa uma proteção interna de sentinelas, de guardas. E é uma proteção invulnerável aos ataques externos. Eram sentinelas e guardas que eram colocados ali numa região e tornava aquele local seguro, invulnerável. Sabe o que o texto está dizendo, que Paulo está dizendo? Quando você entra na presença de Deus, entrega tudo e descansa e confia de todo o coração, Ele coloca sentinelas espirituais para guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O apóstolo quer nos dizer que o antídoto contra a ansiedade é a confiança que demonstramos pela oração. E quando estamos em oração, nosso coração e mente são guardados por sentinelas de Deus contra os ataques externos.
Ataques e setas muitas vezes malignas. Muitas vezes, irmãos, sofremos com ansiedade porque damos as costas para Deus e passamos a resolver as coisas à nossa maneira. A oração, o tempo que você tem de oração revela o nível que você tem de confiança em Deus. Isso é sério. A oração revela confiança e dependência. Se você ora pouco, você está revelando que você confia pouco e depende pouco. Eu li certa vez de Lutero, aqui eu não vou lembrar exatamente o tempo, mas eu vou fazer pelo menos uma proporção para você entender. Lutero ele tinha a seguinte máxima: quando ele tinha poucas coisas para resolver no dia a dia, ele orava um período de tempo. Quando ele tinha muitos conflitos para receber, ele aumentava o tempo de oração. Geralmente a gente faz o contrário, né? Quando você tem muita coisa para resolver, muitos problemas, muitas situações, o que você vai fazer? Aquela oração meia boca, rapidinho, porque você não tem tempo. E eu acho interessante essa lógica, porque é a lógica correta, né? Se você tem muitos desafios, né, lá para enfrentar, você precisa depender mais de Deus. Orar, confiar mais em Deus. Precisamos então aprender a orar. Precisamos ganhar gosto pela oração. Precisamos aprender a entregar e a confiar em oração e a descansar. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu dou uma ilustração simples sobre isso. Eu acho que já até dei essa ilustração aqui em outra ocasião, que eu digo que a gente confia mais no gerente do nosso banco do que em Deus. Porque eu dou a seguinte ilustração: você tem um dinheiro e você vai lá na poupança, no caixa, e você diz, quero depositar aí na minha poupança, e aquele dinheiro lá está guardado no banco. Você vai para sua casa, deita na sua cama e dorme sossegadamente. Por que você dorme sossegadamente? Você não vai ficar pensando, será que o meu dinheiro, se alguém vai roubar o meu dinheiro? Não. Você sabe, você confia. E se você confia, você descansa. E você dorme em paz. Mas sabe o que a gente faz com Deus? Você estava ali num caos, numa ansiedade. Aí você vai orar, Senhor, eu entrego. Depois você acabou de orar, no mesmo dia você já fica sem dormir pensando naquele problema. Por quê? Você entregou, mas você não confiou de todo o coração. Por isso você fica inquieto. Então, às vezes, confiamos mais num banco que guarda o nosso dinheiro do que em Deus que guarda as nossas vidas. Ele é poderoso, irmãos, para cuidar de todos os seus problemas. Um dos frutos da ansiedade é essa incerteza do futuro, essa questão da esperança, essa certeza do cuidado. Por isso o próprio Jesus falou sobre isso. Não fiquem preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Eu cuido de vocês. Se eu cuido dos pássaros, não vou cuidar de vocês. Se eu cuido dos lírios do campo, não vou cuidar de vocês. O antídoto contra a ansiedade é essa confiança através da oração. Uma oração de fé, que confie na providência de Deus, no controle de Deus. É confiar nas promessas de Deus. Quando Ele diz que nunca, jamais nos deixaria, a gente tem que confiar nisso. Aquilo que o 1 Pedro 5,7, lance toda a sua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Eu posso lançar a minha ansiedade, a minha preocupação, porque eu tenho certeza que Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de nós. E quando confiamos tudo em oração, súplicas e ações de graça, os sentinelas seremos guardados, mente e coração. Há um lugar, encerro esse tópico com um trecho de uma música que eu gosto, diz assim: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a paz é que governa. Esse lugar é no Senhor. Quando você está na presença de Deus, irmãos, nada pode roubar a sua paz e a sua alegria. É por isso que Paulo nos convida: não estejam ansiosos, mas, porém, todavia, apresentem para Deus todos os seus problemas, e Ele vai guardar o seu coração e a sua mente. A terceira atitude, e eu paro por aqui,
para vencermos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e paz, é que precisamos aprender a pensar na perspectiva de Deus. Então, recapitulando, primeiro, precisamos aprender a praticar o amor de Deus. Segundo, precisamos aprender a confiar em Deus. E terceiro, precisamos aprender a pensar na perspectiva de Deus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ou que isso ocupe o seu pensamento. O apóstolo Paulo aqui está ensinando a igreja a ocupar o pensamento, a mente, com as coisas de Deus, ou com as coisas agradáveis. Principalmente quando o contexto estiver desfavorável e difícil, como é o caso que nós narramos aqui no decorrer da mensagem. O termo utilizado no final, pense nessas coisas, ou que isso ocupe o vosso pensamento, está ali no imperativo, como uma ordem. Isso indica uma ordem aos cristãos de Filipos. E, portanto, indica também uma ordem a cada um de nós. De que não é uma opção. Nós precisamos aprender a ocupar a nossa mente com as coisas da perspectiva de Deus. Das coisas de cima, do alto. O grande problema da nossa geração de hoje, por que estamos ansiosos, preocupados, sabe por quê? Porque a nossa mente está acumulando na nossa mente o lixo tóxico das redes de comunicação. Com a rede de comunicação hoje, a globalização, excesso de informação, tanta informação, isso vai acumulando lixo tóxico, nós vamos perdendo filtro. Até eu citei aqui o Augusto Cury, que ele desenvolveu o SPA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado. Que em criança a gente pensava que a criança era superativa, né? Ah, criança superativa. Ele diz que em muitos casos é síndrome do pensamento acelerado. Sabe o que ele diz? É tanta informação com uma criança que ele vai dizer assim, hoje uma criança tem mais informação do que um imperador. Porque é excesso de informação. Sem contar, então, por conta desse excesso, tendemos sempre a pensar na perspectiva da tragédia e do negativo. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, tem gente que fica 24 horas. É claro que você precisa se informar, você precisa estar por dentro, mas fica 24 horas se alimentando daquilo ali, da morte, e é isso. E ainda bota, às vezes eu brinco com minha esposa, naquele canal de policial, de programa de TV, que é só tragédia. E aí você vai alimenta a mente. Daqui a pouco você não consegue dormir. Daqui a pouco você está ansioso, preocupado e fica doente emocionalmente. Então você precisa ocupar a sua mente, como diz, que isso, as coisas agradáveis de Deus, que isso ocupe o seu pensamento. Assim a ansiedade pode gerar uma síndrome até do pânico. Eu lembro de um psicólogo, estava conversando com um psicólogo, que estava comentando comigo de uma paciente, uma mulher, é claro que ele não contou detalhes por causa ética, né, claro. Mas ele dizendo, essa ideia de se alimentar, né, a mente, e você vai poluindo a mente, ficando com a tragédia, que ela disse que ela não conseguia confiar no marido, e tudo para ela era traição e tragédia. Aí ele estava contando um caso que a esposa ligou para o marido, e aí no lugar estava falando com o marido, parece que o celular caiu no chão. Aí ela já me gritou assim, não, você está no motel com uma mulher. Eu falei, que isso? O celular caiu aqui no chão. Ou seja, que a mente fica poluída, você não consegue viver, você não consegue ter paz, você vai sendo perseguido por esses pensamentos que vão te aterrorizando. Porque é você que está permitindo esse alimento da sua mente. Lembra daquela máxima? Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. É verdade que às vezes nós não temos essa capacidade de controlar tudo que vem na nossa mente.
mas nós não podemos deixar que esses pensamentos tomem conta da nossa mente e muitas vezes venham adoecer a nossa alma. Nós temos em Deus, em Cristo Jesus, a capacidade de colocar os nossos pensamentos nas coisas eternas, nas coisas positivas, nas coisas de Deus. E aí está aí uma dica de louvores, de contemplação, de meditação. Eu sei que quando a pessoa está num nível de ansiedade, ela não consegue se concentrar. Aí está uma dica: se você não está conseguindo orar, não precisa orar de olhos fechados. Abra os olhos e expresse com a sua voz alta. Se você não consegue, porque quando você fecha os olhos e baixa a sua cabeça e faz silenciosamente sua oração, a sua mente pode divagar. Quantas vezes eu fui orar e começo a orar e daqui a pouco vem aquele pensamento, a conta que eu tenho que pagar, aquela ansiedade, aquela preocupação no dia da manhã. Então a dica: comece a orar alto. Comece a cantar louvores. Se você está nesse estágio, comece a contemplar e agradecer a Deus pelas belezas, pela glória de Deus através da criação. Faça isso. Como é bom, estava aqui meditando nos louvores e me quebrantando na presença de Deus. É coisa maravilhosa. Faça isso. Ocupe a sua mente com as coisas agradáveis de Deus. Eu encerro aqui essa minha palavra. Espero uma outra oportunidade concluir com outras atitudes que precisamos tomar para vencermos ou superarmos a ansiedade e vivermos uma vida de alegria e de paz. E você hoje, você que está me ouvindo e talvez está com a sua mente aí perturbada, preocupado, ansioso, desgastado. E é verdade que o contexto que a gente está vivendo, muitas pessoas estão enfrentando o transtorno da ansiedade, depressão, pânico. Quantas coisas difíceis. E você talvez esteja nos ouvindo, sabe? Esteja desgastado. Eu convido você a se entregar agora a Deus. Eu convido você a se quebrantar na presença de Deus. Porque talvez você esteja dizendo: pastor, eu não tenho condições. Realmente, meus relacionamentos foram quebrados, eu estou angustiado com a minha família, com irmãos. Eu quero dizer que isso só vai atrapalhar cada vez mais a sua paz e a sua alegria. Eu quero dizer para você que alegria e paz, na perspectiva de Deus, não depende de circunstâncias favoráveis. Como nós cantamos aqui, apesar de todas as dificuldades, sou feliz em Jesus. Sou feliz em Jesus. É essa alegria que a gente precisa experimentar, que não depende de contexto favorável. Que não depende de estar tudo caminhando. Se eu não estou enganado, para mim não errar aqui, esse hino Sou Feliz em Jesus, eu acho que o autor perdeu a família numa tragédia, não é isso? Perdeu a família numa tragédia de avião, de navio, não sei, naufrágio, né? E diante disso tudo ele compôs: eu sou feliz em Jesus. Porque nem a morte nem a vida, nada pode me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. Portanto, o convite que eu estou falando não é para, agora eu vou me entregar e os meus problemas acabaram. Não. Seu problema pode continuar. Mas uma coisa é certa: o estado do seu coração e da sua mente certamente mudarão. E é isso que você precisa hoje. Entregar o seu coração a Jesus e deixar Ele no controle. E Ele tem poder para conduzir a sua vida. Confie. Se entregue. Comece a pensar nas coisas de Deus, se entregar para Ele. Comece a reatar os seus relacionamentos. Ele vai te capacitar para isso. Chega de ficar vivendo uma vida de angústia que você está provocando, produzindo isso, desfazendo amizades, desfazendo relacionamentos importantes para a sua vida, a sua caminhada. E você não pode desfazer do seu relacionamento com Deus. Ele te chama. Entregue seu coração à sua vida. Eu queria orar por você, se você que está aí nos ouvindo,
Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido você a orar e entregar o seu coração a Jesus hoje. Se você já é um crente em Cristo Jesus e talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o tempo de você voltar para os braços do Pai. Talvez você está vivendo uma vida tribulada. É hora de voltar. É hora de se centrar em Deus. Ou talvez você que esteja nos ouvindo é um crente, está firme na igreja, mas deixou que as circunstâncias dominassem o seu ser e hoje a sua alma está adoecida. Eu convido também você a experimentar a cura hoje também. A experimentar a cura de Deus. Porque esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu queria orar agora pela sua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os intentos e propósitos do nosso coração. Ó Pai, esse coração agora que entrega, Senhor, completamente a Ti, essa pessoa que está tomando essa decisão ao lado de Cristo hoje, Senhor, sonda esse coração e seja o centro, seja o universo dessa pessoa. Oh, meu Deus, meu Pai, mas aquele que está afastado dos Teus caminhos, mas hoje está tomando a decisão de se reconciliar contigo. Abrace, Senhor, esse irmão, essa irmã. Ou aquele que está adoecido com um transtorno de ansiedade, depressão. Eu creio que Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus poderoso. O que precisamos é confiar em Ti, nos entregarmos a Ti. E nessa noite é isso que fazemos, Senhor. Entregamos o nosso coração e dependemos de Ti. Queremos ter uma vida de oração, de confiança, de entrega, de relacionamentos restaurados, de uma vida dedicada a Ti, que ocupa o pensamento com as coisas boas, agradáveis do alto, dos altos céus. Opera a Tua cura, Senhor, no meio do Teu povo hoje. Cura, Senhor. Assim como o Senhor tem poder para curar o câncer, curar qualquer enfermidade, coronavírus, o Senhor tem poder. Eu te peço a cura das emoções, Senhor. Em nome de Jesus. A cura, Senhor, dessa enfermidade invisível muitas vezes e que muitas vezes ninguém entende. As pessoas ao redor não entendem. Senhor, Tu és poderoso agora. Em nome de Jesus que nós oramos, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero nem ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero ter
viver tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais.